Bem-vindos mais uma vez. Esse é o nosso último episódio do nosso mini curso Tecendo Arte, Criação e Expressão com Fios. Eu sou Flávia Salvador, sou artista plástica e educadora na Casa Fiat de Cultura. Estou acompanhada do Luiz Alberto, que vai fazer a interpretação em Libras para a gente. A gente tinha falado no episódio anterior sobre as rupturas, sobre como as vanguardas, e especialmente o modernismo, foram essenciais para abrir novos campos de pesquisa e de usos de materiais, né, de pesquisa de materiais especialmente para a produção artística. Essa produção, ganhou galeria, né, ganhou as galerias, ela tem sido... Cada vez mais a gente tem visto exposições e galerias, em galerias e centros de cultura, em espaços museais, em museus, que a matéria-prima da produção das obras é justamente tecido, é justamente fibra, fios, só que o movimento... esse crescente movimento de produção artística com essa materialidade, ele tem ganhado também as ruas, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Não só do que é produzido em galeria, e a gente vai ver que tem uma mudança de abordagem muito grande do que da maneira que se usa os tecidos. A gente viu exemplos, tanto contemporâneos como Martin Lanizan, que usa tecidos mesmo, como até os nossos primeiros artistas, né, como a Regina Gras, que usa também tecido, mas meio que numa forma de patchwork. E essa materialidade, ela começa a ser rompida e para novas construções, para novas abordagens, e não usar como matéria para simular uma pintura, não é nem simular, né, mas para aparentar uma pintura ou alguma coisa assim. Começa a ter as formas de se usar esses fios, muitas vezes não são classificáveis mais por pintura, por escultura, por gravura, e a gente vai ver um pouquinho disso agora. E aí, quando ganha as ruas, é bom a gente pensar no conceito, né, do que é intervenção urbana. Intervenção urbana em artes visuais, porque intervenção urbana não é um termo usado apenas em artes visuais, qualquer ação que gere uma modificação do espaço urbano pode ser chamada de intervenção urbana, mas em artes visuais é um termo usado para definir uma ação que transforma a natureza ou a paisagem das cidades, executando algo com uma intenção estética, com uma intenção artística. Isso tem ganhado visibilidade de uma maneira tal que, se você clicar em intervenção urbana, com crochê, com tricô, com macramê, com qualquer... com arte têxtil, que é um termo mais popular, você vai encontrar muitas reportagens falando. E aí, eu gostei muito de uma definição dada pelo Estadão, que é uma forma de manifestação artística em locais públicos, no intuito de chamar a atenção dos cidadãos da cidade para problemas urbanos ou simplesmente para tornar o espaço mais leve e colorido. Eu achei uma definição muito feliz, porque a intervenção urbana, normalmente, ela tem a intenção provocadora, de provocar as pessoas que moram ou que transitam naquele espaço para alguma coisa, ou nem que seja para despertar o olhar das pessoas para um lugar que usualmente ela passa. Porque isso é um fenômeno, né, da modernidade. Você
deixar de perceber o espaço, o entorno em que você circula no dia a dia. E muitas vezes a intervenção urbana ela está para provocar ou para problemas, para questões que precisam de atenção, ou simplesmente para despertar o olhar do transeunte para onde ele está, para a pessoa que habita aquele espaço, para aquele espaço em que ela está inserida. Mas vamos falar primeiro, mostrar primeiro essa arte que tem sido feita dentro das galerias. Isso é completamente diferente do que a gente viu até agora. As galerias ganham formas, não existe mais a definição, isso é uma escultura, isso é uma instalação, isso é algo para o espectador deitar, para ele interferir, mudar as peças de lugar. O que é isso? Mas, independente do que a gente vai chamar esse trabalho, sem dúvida nenhuma, esteticamente, ele desperta sensações. E, justamente, a criação e a expressão com fios, o grande crescimento desse tipo de arte é justamente essa possibilidade de despertar sensações nas pessoas. E a sensação despertada, ela é muito individual. A interpretação sobre sobre as obras, ela é absolutamente individual. O artista pode ter uma linha de pensamento que ele propõe, mas de maneira nenhuma ele vai determinar qual que é a interpretação, a sensação e a relação que o espectador vai ter com essa obra. Isso não cabe mais. Talvez uma dos grandes ganhos, justamente com as provocações, com o caminhar das artes visuais e esse distanciamento das normas que existiam antes, seja justamente as relações entre espectador e obra, elas terem deixado de ser uma relação quase que de submissão. A obra impõe uma informação, impõe uma sensação, impõe desculpa, um despertadorzinho básico, impõe uma interpretação e o espectador ele acaba sendo submisso ao que é proposto pelo artista ou por quem encomendou a peça. Essa relação ela realmente não existe mais. O que acontece agora é justamente as experiências, a vivência, a individualidade do espectador, ela é respeitada e ela é requerida. Ela é chamada literalmente à baila, ela é chamada à presença. Uma pessoa que vai numa exposição, que tem uma obra como essa, que tem um trabalho como esse, e que ela não traz a sua individualidade à tona, que ela passa como alguém totalmente alheio, né, está submerso em algum outro lugar, ela não vai se relacionar com essa obra, ela não vai ser despertada de maneira nenhuma por essa obra. Mas, na verdade, isso é um fenômeno que uma pessoa que olha para uma peça artística e não se relaciona com ela, não é um fenômeno de agora. Ele é um fenômeno muito presente em qualquer museu, com qualquer obra de arte, porque isso depende também da postura do visitante, da postura do espectador. Se o espectador ele não se dispõe a se relacionar com a obra, não adianta estar dado a interpretação, o sentido, o tema da obra, o que o artista quis dizer com a obra. Não adianta, não precisa disso.
ele vai ficar alheio também. Ele simplesmente vai poder dizer, eu vi a Mona Lisa de perto, e dizer, ela é pequenininha. Mas se ele não se dispuser a se relacionar com a obra, ele não vai ser afetado pela Mona Lisa. Da mesma maneira que se ele estiver na galeria e vendo a obra da Sheila, se ele não se dispuser a se relacionar, ele também não vai ser afetado. Só que a grande diferença é que aqui a individualidade dele é extremamente requerida. Porque cada cor pode afetar o espectador de uma maneira diferente, cada posição que ele estiver em relação à obra vai afetá-lo de maneira diferente, ele vai ter sensações diferentes, ele vai ter impulsos diferentes, ele vai ter sensações diferentes, ou seja, é uma experiência. Não é simplesmente mais você ver, ele deixa de ser o espectador e passa a ser o participante, que é algo sensacional na arte contemporânea. Essa possibilidade de você não ser mais apenas uma pessoa que observa, mas que vai trazer significados múltiplos para a peça, para a obra artística. E isso é engraçado, porque às vezes as pessoas têm a sensação de não conseguir entender essas obras, mas isso aproxima, dá a possibilidade de aproximação da pessoa à obra, de arte contemporânea, muito maior do que antes. Porque o que ela interpretar, o que ela sentir, a experiência que ela viver naquele momento, ela é absolutamente válida e não existe desmerecimento, não existe invalidação nunca dessa relação do participante, do espectador participante com a obra. Mas vamos seguir. Agora, tem uma coisa muito interessante dessas peças, é que talvez elas requeiram espaços um pouco diferentes dos espaços tradicionais. A expografia, olha que interessante, a expografia para uma peça como essa, ela praticamente é inútil, praticamente. Ou talvez ela venha a interferir de maneira tal que é melhor que não tenha. E muitas vezes, em arte, na arte clássica, a expografia ela é toda pensada justamente para criar, para envolver as pessoas, para que elas consigam desfrutar do que aquela exposição, do que a curadoria da exposição desenvolveu para aquelas peças. Então, acaba que a expografia ela acaba sendo um recurso de envolvimento do espectador com a exposição. Aí a gente chega, não era para ter ficado em cima do título, né? Mas ali, deixa eu voltar rapidinho. Aqui, vocês conseguem definir o que são essas peças? O que são esses volumes? São sacos de quê? Que tecido que foi usado? Esses tecidos são tecidos tingidos naturalmente ou não? Isso tudo vai interferir na interpretação, na sua relação com a peça. Essas fibras que estão pendentes, elas são fibras naturais, são fibras sintéticas? Aquelas que estão lá atrás são almofadas? Ou estão cheias de areia? Estão cheias do quê? Isso tudo vai criar relações entre você e a obra. E aí, por que eu estou falando disso? Porque, como eu disse, os saberes tradicionais estão sendo reivindicados, eles estão sendo trazidos à tona, à baila, estão sendo requeridos como meios de produção artística. E, no caso dessas peças da Daniela Schneider, é o crochê. Essas peças não são pequenas, são peças grandes. Inclusive, a Daniela ela está expondo essas peças na Piccola Galeria, na Casa Fiat de Cultura, ou seja, são peças que vocês podem visitar presencialmente no mês de junho. No mês de junho. Mentira, desculpa, gente. No mês de maio. E
Se você parar para pensar, as escolhas dos artistas, isso que é uma coisa muito interessante na arte contemporânea. Os artistas escolhem a técnica, o material, as formas, a composição, tudo isso tem uma justificativa. Não é aleatório, não é. É a técnica que eu uso para trabalhar, simplesmente. É o tipo de pincelada que eu dou, é o tipo de tinta que eu dou. Não. Tudo é escolhido meticulosamente para trazer significados, para trazer mais conteúdo, aliás, para fazer mais jus à proposta que o artista tem com aquela peça. Quando a gente pensa em crochê, não vem uma sensação assim de aconchego de casa, principalmente para quem é de origem de interior, para quem tem uma história com uma avó que crochetava, uma mãe que crochetava, e não dá uma sensaçãozinha, pelo menos para mim dá. Quando eu olho um tecido em crochê, não faz uma referenciazinha assim a uma manta de criança, a algo aconchegante, a uma roupa gostosa de usar, né? Não traz uma referência afetiva. Essa escolha do crochê, no caso da Daniela, a Daniela ela quis trabalhar com uma materialidade que não fosse uma materialidade comum, que não fosse, vou fazer escultura em madeira. Não, eu quero trabalhar com algo que não seja o comum, algo inesperado. Posso trabalhar com um crochê. Eu acho interessante, eu acho que tem uma materialidade interessante, que tem a possibilidade de formas interessantes. E ela desenvolve todo um trabalho já de vários anos em cima do crochê. No caso específico dessa exposição que vai abrir dia 25 de abril e vai ficar o mês de maio na Pícola, ela está falando de algo muito especial para ela, que é uma relação de maternidade e de perda dessa maternidade. Então, percebe como que o crochê, ele tendo essa referência afetiva de você produzir e de você trazer para a criação de peças, que ele pode trazer outros significados, ele pode agregar significados. Então, quando um artista escolhe os fios e as suas formas tradicionais de trabalhar como o meio de produção, né, a matéria-prima de produção, ele está escolhendo também as simbologias que essa matéria, que essas técnicas podem trazer para suas obras. Magdalena, essa palavra, esse sobrenome eu tenho que ler com muito cuidado, Abacanovitch. Olha que coisa interessantíssima, o impacto visual que essa obra é capaz de causar na gente. E tem uma coisa muito interessante, quando a gente pensa em arte, as simbologias das formas, as simbologias que as texturas provocam na gente e as simbologias que as cores têm. Mas simbologia de cor, ela está muito relacionada à cultura. De maneira geral, nos povos ocidentais, o preto ele é atribuído ao luto ou à discrição, né, a ser discreto, alguma coisa assim. Mas em outros povos, o preto pode ser, ele pode estar se referindo à proteção em culturas pagãs, em culturas celtas. O preto tinha significação de proteção, pode significar, pode representar que uma mulher, por exemplo, é uma mulher casada, dependendo da cultura, nas culturas, algumas culturas orientais têm isso. Enfim, a simbologia das cores também é levada em consideração na criação e é usado como expressão para essas produções com fios.
E mais uma vez eu vou chamar a atenção para, tá vendo como que a expografia ela é desnecessária numa instalação como essa? O que as sensações que isso é um espaço vazio. A sensação que isso vai causar, ela não precisa de mais informação. O todo da informação da obra de arte é nela mesma. Não é a cor da parede que vai ser necessário para criar uma linha de pensamento, para entender essa obra. Não, é a obra em si, com o espaço em que ela está inserida. E a expografia ela seria mais uma informação, ou seja, se houvesse um balcão em que essa peça, um patamar, né, uma estrutura em que essa peça estivesse colocada, daria uma outra sensação. A sensação que a gente tem com peças como essa é que a gente pode entrar, que a gente pode interferir, que a gente pode circular, que a gente pode se envolver. É uma sensação de que não há barreira. Então, quando você tira o pedestal da escultura, não existe mais esse pedestal, ou seja, ela não está quase que entronizada, né? Não existe mais isso, você quebra também barreiras de relação. Seguindo, a gente vai ser bem breve, porque na verdade, a proposta desses 2 últimos episódios é fazer a gente pensar e, principalmente, despertar o olhar da gente para quando a gente sair de casa. Será que a gente vê alguma intervenção? Será que a gente vê em algum museu, quando a gente está acessando a internet, algum anúncio de uma exposição que vai estar trabalhando com fios? Por que não visitar? Qual a sensação que eu vou ter? Como que eu vou interagir com essas peças? E daí, eu mostrei até agora 3 artistas, 3 peças, 4 peças, na verdade, que estão relacionadas com galeria, que estão expostas em galeria. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão artística, essa produção com fios saída da galeria. Não é que ela foi produzida para a galeria e depois ela foi colocada na rua. Não, não é isso. É uma arte pensada para o espaço comum. É uma arte pensada para aquele espaço cotidiano, para o espaço da cidade. É uma intervenção que está sendo feita, assim como um grafite interfere, e a gente, de repente, se depara com isso. E no caso dessa obra especificamente, ou melhor, dessa artista especificamente, a Karen Basel, é muito interessante. Ela faz grafite com crochê. E assim, quem pensaria em fazer grafite com crochê? É extremamente interessante, porque é trazer essa sensação, essas sensações que os fios são capazes de despertar na gente. Então, todas as sensações de aconchego, de envolvimento, uma sensação de afetividade, ela está sendo colocada agora na rua. E com as propostas que o artista trouxer. A Karen faz algumas intervenções, faz seus trabalhos com crochê, como se fossem grafite, mas ela também tem trabalhos em conjunto com grafiteiros. Aí eu vou acessar. Ai, eu não vou conseguir acessar. Eu deixei um link de uma reportagem até, mostrando o trabalho da Karen, é uma reportagem do BBC, mostrando o trabalho dela com essas intervenções em parceria com alguns grafiteiros, e assim, como que é precioso esse trabalho, como é delicado, porque, querendo ou não, um tricô, um crochê, um macramê, uma tapeçaria, um trabalho feito em tiar, ele tem uma delicadeza, ou melhor, ele inspira na gente uma delicadeza que, quando a gente vê isso na rua, dá essa sensação de delicadeza também. Então, quando os artistas trazem
essas artes muito associadas a objetos que estão no nosso cotidiano e objetos que muitas vezes a gente busca numa forma de proteção, ou seja, uma blusa, uma colcha, e numa forma de aconchego, né, um tapete numa casa, uma cortina, sabe? Essa coisa, essa relação que a gente tem com as tramas, que é uma sensação muito do pessoal mesmo, quando os artistas eles se apropriam dessas técnicas e trazem isso para a rua, eles estão escolhendo trazer também o que essas técnicas inspiram na gente. Obviamente, eles estão recorrendo a essa sensação, ao potencial de despertar sensações que essas técnicas têm. Seguindo das intervenções, isso não é um fenômeno que acontece só no Brasil. Aliás, é quase que um movimento mundial. Isso é uma instalação que aconteceu em Xangai, no Light Marina Bay Festival, que era um evento sobre sustentabilidade, foi projetada por um escritório de arquitetura, o Choi and Shine Architects, não sei se é assim que pronuncia, e esse é um exemplo de intervenção urbana. Agora, uma coisa muito interessante da intervenção urbana é que ela não se limita a artistas consagrados, muito pelo contrário. Ela dá a sensação de todos podem fazer, está acessível a todos. E quando é feito com essas técnicas tradicionais, que muitas vezes você pode aprender ali com a sua mãe, com a sua avó, com uma tia, você, é uma democratização também do fazer, também do pensar o fazer arte, que talvez a galeria não seja capaz de provocar. Lembra que o conceito de intervenção é despertar nas pessoas, aquele conceitozinho lá que eu achei até muito interessante do Estadão, despertar nas pessoas a reflexão sobre algum tema. Quando você traz uma coisa que é muito popular, uma técnica que é muito popular, e ela abordada de uma maneira artística, criando composições, você está democratizando o pensamento de que a arte ela pode ser feita, ela pode ser para todos e ela pode ser feita por todos. Tira, eu acho que é uma das últimas, talvez uma das últimas barreiras entre a arte e o espectador. Agora, o espectador não precisa mais ir até a galeria, ao espaço de exposição, para se relacionar, para ter a arte. Não que ele deva deixar de ir ao espaço museal de maneira nenhuma, mas é para ele começa a ter, quase que uma educação para a arte quando isso acontece. É possível eu entender, eu me relacionar com a arte e eu até produzir. Tem muitas histórias de coletivos que têm essas propostas, quase como flash mobs, né, das pessoas se encontrarem e irem produzir peças de crochê, de tricô, para envolver, de repente, um parque, as árvores de um parque, ou as árvores de uma rua. Acaba trazendo a certeza para essas pessoas de que sim, elas podem produzir arte. Tem propostas que têm acontecido de rodas de bordado nesses lugares e esses bordados ficarem expostos. Enfim, são propostas, são novas abordagens dos fazeres tradicionais trazidos para a arte contemporânea que estão realmente propondo as rupturas, na verdade, né? O fim desse distanciamento
das pessoas de fruírem, ou seja, de desfrutarem, de consumirem a arte num bom sentido de consumo, e também de romperem com a barreira de que elas também podem produzir. Aí tem uma listinha de artistas que muitos deles já são conhecidos, que vale a pena conhecer. Eu até estou observando aqui que tem a repetição do nome da Karen, porque a Karen Dorales, que está aqui nessa lista, Dolores, o Dolores, na verdade, é o nome do estúdio dela, do ateliê dela, e onde ela produz além do que esse grafite, mas o nome dela é Karen Basel. Então, uma listinha, né, de artistas que realmente valem a pena, que são artistas que estão envolvidos na história mesmo da produção artística, e artistas que têm abordagens completamente novas, e outros não tão novas, mas muito requintadas, muito bem produzidas. Então, Ernesto Neto, Joana Vasconcelos, a Sheila Hicks, que é daquelas almofadas, ou talvez daqueles pacotes que estavam na galeria, né, super coloridos, Nick Cave, Tamika Na, a Karen, que faz o grafite com crochê, Laila Kai, Luísa Caldari, que é uma que trabalha com tapeçaria, e tapeçarias muito requintadas, muito bem elaboradas, Alessia ou Alésia Natwik, Toshiko Horiuchi McAdam. E o último, na verdade, é uma proposta, é um dos precursores, que é esse IR Bombing e Strike Guerrilha. Talvez eles tenham sido um dos pioneiros no uso das artes têxteis, né, das artes da fibra, justamente como intervenção urbana, no sentido de realmente despertar, de provocar, de fazer as pessoas pensarem sobre problemas e de terem uma proposta realmente social com essa intervenção artística. Então é isso, gente. Agradeço realmente a todos os artistas que estão produzindo, que têm colocado essa arte na internet, porque ela vai chegar em todos os lugares do mundo, que tem a possibilidade de chegar em qualquer lugar do mundo, desde que se tenha um acesso, né? Aos produtores de conteúdo, aos jornalistas, aos pesquisadores que têm disponibilizado as pesquisas através da internet, porque dá acesso, dá a possibilidade de a gente cada vez mais ter acesso ao conhecimento e à produção de conhecimento, né? A democratização do conhecimento e democratização da arte. Por isso que, sinceramente, por isso eu incluo um agradecimento a todos esses profissionais. E é isso, gente. Lembrando que a Casa Fiat de Cultura, ela fica aberta, ela está localizada na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. É um prédio que fica ao lado do Palácio da Liberdade. A gente funciona de terça a sexta-feira, das 10 às 21 horas. O horário aqui está é um horário antigo, antes da gente retomar o horário cheio da gente, pós-pandemia, né? E os sábados, domingos e feriados abre de 10 da manhã às 18 horas da tarde. A gente tem agendamentos para visitação às exposições para grupos, a visitação é livre para quem quiser, é gratuito, mas caso algum grupo queira uma visita mediada, é só entrar em contato com a Casa Fiat, que é possível a realização desses agendamentos.
A nossa programação não se restringe só a exibições, a mostras, né, artísticas, a gente tem programação na internet, como o Encontros com Patrimônio, tem esses mini cursos que acontecem, tem formação de professor, tem o ateliê aberto que funciona aos sábados, domingos e feriados, que é justamente a proposta de a gente ter um momento de prática artística aberta a qualquer pessoa, de qualquer idade. E acho que é isso. Deixo o convite para visitar a casa, para conhecer a gente pessoalmente, conhecer o nosso trabalho pessoalmente, e é isso, gente. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Até mais e tchau, tchau.